Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O programa Espírito e Vida de hoje traz a mediunidade como tema. Nunca se falou tanto em mediunidade como nos dias de hoje. Mas o que é mediunidade? Como saber se somos médiuns? Há alguma característica para se reconhecer médiuns? Quem vai responder essas e outras questões é Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bom dia, Éden. Bom dia, Nilo. Éden, qualquer um de nós pode ser médium? Olha, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando vai tratar dessa questão, ele primeiro coloca que todos nós que temos a condição de perceber a presença dos espíritos somos médiuns. No entanto, existe no desenvolvimento da própria obra e do próprio capítulo, ele faz uma distinção, dizendo que naquela obra ele iria tratar médium como médium ostensivo, aquele que tem a sua mediunidade caracterizada, seja da escrita mediúnica, seja da fala mediúnica, enfim. Então, se nós pegarmos o primeiro conceito, numa abrangência maior, todo ser humano tem a condição de perceber a presença dos espíritos, de intuitivamente interagir com eles através do pensamento, das ideias, mas dentro da perspectiva do trabalho mediúnico no movimento espírita, então tem esse sentido mais restrito do médium, aquele que tem uma mediunidade caracterizada, que nós chamamos no movimento espírita de ostensiva. Então a gente precisa compreender essas duas dimensões do conceito. Então, todos devem desenvolver mediunidade, ou como que
Como que a pessoa sabe se deve procurar um desenvolvimento mediúnico ou não? Deve desenvolver essa habilidade ou não? Bom, aí é muito interessante essa questão, porque, veja bem, nós, no pensamento espírita, nós não defendemos, tá, a provocação da mediunidade. Para nós, e Allan Kardec defende isso muito bem no Livro dos Médiuns, a mediunidade, ela precisa eclodir, ela precisa aparecer naturalmente. Então, cada um que tenha o ideal de realizar essa tarefa, deve primeiro se preocupar em conhecer o Espiritismo, estudar o Livro dos Espíritos, estudar a obra da codificação, especialmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, não é? E, nessa formação, esperar que, naturalmente, essa mediunidade venha a eclodir, venha a aparecer. E não ficar preocupado, não, eu quero ser médium ostensivo, não é? Como a gente colocou aqui, e ficar preso a essa ideia, não. Deve se preparar, deve, através do estudo, através da vivência moral, de acordo com os pressupostos de Jesus, e esperar que, na sua atual reencarnação, tenha uma tarefa mediúnica mais ostensiva. Então, é nesse sentido que nós compreendemos essa questão. Uma das questões da prática mediúnica é a qualidade, a veracidade, a credibilidade das mensagens e também do seu portador, ou seja, do médium. Uhum. Como que se faz essa avaliação e como que Kardec procedia? Qual era a metodologia kardeciana, já que Kardec lidou com médiuns e com mensagens mediúnicas? Qual era a sua metodologia? Pronto. É bom que a gente, nessa questão, faça a seguinte observação. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele estudou a questão da mediunidade, da autenticidade do fenômeno mediúnico, ele estava tratando de forma mais direta com o fenômeno da psicografia, a mediunidade através da qual os espíritos escrevem pelo médium. No caso do Francisco Cândido Xavier, do Divaldo Pereira Franco, que escreve obras que, na verdade, não é de autoria deles, mas dos espíritos. Com essa mediunidade, Kardec construiu uma metodologia muito importante que pode ser, obviamente, extrapolada para outros tipos de mediunidade, que é o controle, tá, da universalidade do ensino dos espíritos. Então, Allan Kardec, quando ele fazia uma questão para um espírito e ele obtinha uma resposta, ele então remetia essa mesma questão para outros médiuns, para que o mesmo espírito, em alguns casos, respondesse. E aí ele fazia uma comparação das respostas. Então ele fazia, primeiro, usando o método dele, né? Usando a universalidade do ensino dos espíritos e a metodologia comparativa das questões, analisando então o pensamento do espírito, sem se preocupar quem foi esse médium, entende? Mas quem foi esse espírito que respondeu. Então, esse é um aspecto que ele utilizou de forma brilhante com a psicografia e que a gente pode extrapolar para outros tipos de mediunidade. E essa questão ela é muito importante, porque hoje nós temos esquecido muito isso. Qualquer mensagem que chega, mesmo que seja por um médium até famoso ou desconhecido, né, conhecido ou desconhecido, nós temos uma tendência muito grande hoje no movimento espírita de aceitar a priori, em vez de realizar todo esse estudo de análise, de comparar com a obra da codificação, de comparar com a obra complementar de espíritos como Emmanuel, como André Luiz, por exemplo, e a partir daí a gente poder ter uma segurança maior. Como Kardec fazia, não é? Vamos agora a um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Estamos aqui com Éden Lemos conversando sobre mediunidade. Antes de continuarmos a entrevista, vamos conhecer um pouco do projeto Manuel Filomeno de Miranda, um grupo de trabalhadores espíritas que levam orientação sobre mediunidade ao movimento espírita de todo o Brasil.
A equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, da cidade de Salvador, esteve em Natal durante o Encontro Estadual da Mediunidade, estudando o Livro dos Médiuns. O projeto representa uma proposta de integração, treinamento e divulgação da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. O propósito da equipe é orientar os espíritas através de seminários, encontros e livros a respeito da mediunidade. O grupo é composto por Nilo Calazans, José Ferraz e João Neves. Os três vêm desenvolvendo um intenso trabalho de orientação mediúnica ao longo de vários anos. Já visitaram diversas capitais do país e se preparam para vencer fronteiras e chegar a outros países. O trabalho do grupo não se limita a palestras. Diversos livros foram lançados como Atendimento Fraterno, Estudando o Livro dos Médiuns, dentre outros, que vem auxiliando os trabalhos mediúnicos desenvolvidos nas casas espíritas. A faculdade mediúnica é comum a todas as pessoas e para aqueles que pretendem exercer atividades nesta área, o grupo alerta que o primeiro ato a fazer é trabalhar seu próprio aprimoramento e a partir daí utilizar os mecanismos da mediunidade. A equipe resume em poucas palavras a receita para uma vivência mediúnica equilibrada e com Jesus. Responsabilidade, atitude de amor, amorosidade. A passagem de Jesus pela terra foi um marco na história da humanidade. Os milagres que ele operava podem ser considerados como resultado da sua mediunidade? Podemos considerar os milagres de Jesus, aqueles fenômenos que nós acostumamos a conhecer, como resultado da mediunidade, ou seja, Jesus era um médium? Primeiro ponto que talvez fosse interessante a gente colocar para o nosso telespectador, você que está em casa, é que no Espiritismo, essa compreensão sobre a palavra milagre, não é, já precisa de um certo esclarecimento. Para nós espíritas, não existe o sobrenatural maravilhoso. O que existe é a lei natural que Deus estabelece como caminho para os fenômenos do universo, não é? Então, a gente está usando aqui a palavra milagre, mas para respeitar uma tradição que vem das próprias falas do passado e de algumas traduções, não é? Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender com Jesus é que, na condição de espírito puro, Jesus, em alguns momentos, ele era médium, e em outros momentos, ele usava do próprio potencial anímico, não é? No sentido dos seus potenciais, tá certo? Como espírito superior, para provocar fenômenos. Então, uma coisa era Jesus na transfiguração no Monte Tabor, por exemplo. Nessa circunstância, há a presença de mais 2 espíritos desencarnados, tá? E aí nós temos Moisés e temos Elias. Vistos pelos apóstolos. Vistos pelos apóstolos, tão bem vistos que eles pediram para construir tendas para eles também, não é verdade? Então, aí nesse momento é um fenômeno mediúnico, porque a capacidade de Jesus promovia a possibilidade de outros espíritos se comunicarem com os que estavam na dimensão física. Já no momento em que Jesus provocava curas, né, como ele é um espírito puro, ele domina muito bem, e dentro do conhecimento espírita nós defendemos com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que ele foi o construtor do planeta Terra, não é, em nome de Deus. Então imagine o poder de um espírito desse. Então aí era o seu próprio potencial espiritual. Nesse momento era o poder magnético de Jesus. Então a gente precisa compreender só essa diferença. O momento em que havia presença de outros espíritos, aí a gente pode entender como um fenômeno mediúnico. Ele dava o seu potencial magnético e tudo para que o fenômeno acontecesse. Em outros momentos, era o seu poder magnético, o seu poder espiritual. E dentro de uma outra compreensão que a gente tem, não é, Nilo? É que a gente poderia dizer que médium Jesus foi principalmente de Deus, nosso Pai, não é? Quando ele conseguia se comunicar e consegue diretamente com Deus e ter condições de implementar os projetos divinos que estão sob a sua responsabilidade, aqui mais especificamente o planeta Terra. Cumprir a sua tarefa entre nós, não é? Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, proibindo a venda de artigos sagrados,
ele fazia referência ao que o Evangelho segundo o Espiritismo destaca no capítulo 26, como dai de graça o que de graça recebeste. O que significa essa passagem em relação à mediunidade? Há alguma correlação? Totalmente, não é? Porque o Espiritismo compreende o fenômeno mediúnico como um dom que não é do ser humano. Não existe fenômeno mediúnico sem a presença dos espíritos. Então, dentro dessa concepção, não é um potencial nem artístico da pessoa e nem profissional. Não foi ele que desenvolveu, não é ele que provoca sozinho. O fenômeno mediúnico é um fenômeno que é mais provocado pelos espíritos do que pela atitude consciente do médium, né? Então, como há a participação do espírito desencarnado e do espírito encarnado, que é o médium, então isso é algo que vem de Deus, da nossa compreensão. E, por isso, deve ser doado para o próximo de forma gratuita. Por isso que a gente defende que essa provocação de Jesus de não vender as coisas de Deus, as coisas que de fato vêm da providência divina, que não vem de nós mesmos, não é? Vem da providência divina, mesmo que tenha a nossa participação menor, né? O médium tem uma participação que eu diria menor no fenômeno mediúnico. Ele é apenas instrumento. Né? Exatamente. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz deixa isso muito claro, quando ele diz que dentro da atividade espírita, principalmente, precisa da presença do mentor, do orientador espiritual do grupo, para que o médium possa ter segurança na execução da atividade no campo mediúnico. Então, mesmo um Chico Xavier só conseguiu a plenitude, não só pelo esforço dele, mas pela ação dos mentores, e aí Emmanuel, que foi o seu mentor, né, diretamente, na obra mediúnica que ele desenvolveu aqui. Então, isso também é um problema que muitas vezes no movimento espírita nós temos. É a gente achar que é o médium quem faz a coisa. Não, o médium é apenas um instrumento. Agora, se ele consegue ser um instrumento de uma delicadeza de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, aí fantástico, porque ele facilita. Por isso que tem que ser algo gratuito. Você, telespectador, fique muito atento, nenhuma atividade mediúnica que se diga espírita pode ser cobrada nem direta nem indiretamente. Né? E mesmo os não espíritas parem para pensar sobre isso. Por isso que Chico jamais usufruiu dos possíveis lucros da sua obra, dos seus livros vendidos, não é? E ele foi um dos maiores exemplos de médium da atualidade, com certeza. A sua dedicação à doutrina espírita, à causa do bem e do amor, foram a sua marca. Depois de Jesus, seria Chico modelo para nós, os espíritos? Essa é uma pergunta extremamente complexa. Pelo né? menos no que se refere à mediunidade. Seria o médium modelo? Sim, veja, se a gente for pensar em termos de mediunidade ao longo da história, fica muito difícil dar uma resposta, não é? Porque a gente vai ter aí Francisco de Assis, não é? A gente vai ter aí vários nomes que a gente passaria o programa aqui citando. Mas em termos de atividade no movimento espírita brasileiro, porque nós também temos os médiuns da época de Allan Kardec, não é? As irmãs Baudin, etc., etc. Mas no Brasil, nesses últimos 100 anos, não é? 154 anos aí, digamos assim, mais ou menos, com certeza o Chico é a referência mais forte de alguém que conseguiu levar a mediunidade conforme a perspectiva de Jesus. Agora vamos assistir a um VT sobre um tipo não muito comum de mediunidade, a mediunidade pictográfica. A mediunidade psicopictográfica é aquela em que os espíritos desencarnados utilizam-se da faculdade presente no médium, o espírito encarnado, para expressar suas aptidões artísticas, assim como para realizar tratamentos espirituais, sejam para o corpo ou sejam para a alma, através das cores de suas telas. As pessoas que apresentam este tipo de aptidão são denominados médiuns psicopictográficos. É o caso de Jacques Andrade, que desde sua infância apresentou os primeiros sinais deste tipo de mediunidade. Mesmo tendo um grau de deficiência auditiva e na fala, ele consegue se comunicar. E esta limitação não foi empecilho para que ele cumprisse seu compromisso. Então, esse aqui é fundamental. Vermelho é o coração cardíaco.
Jacques utiliza os dedos como se fossem pincéis e as palmas das mãos também são ferramentas para dar o toque que a pintura necessita para compor o quadro. Cada quadro pintado pelo médium dura em torno de 7 minutos. Muitos espíritos pintores que estiveram na Terra em diversas épocas já se manifestaram através das mãos de Jacques. A renda dos quadros é revertida para as obras sociais e de atendimento espiritual mantidas pela Sala de Arte Mediúnica Leonardo da Vinci, localizada em um bairro de Recife. As sessões de pintura mediúnica acontecem todas as sextas-feiras às 8 da noite e já recebeu visitas de pessoas de diversos estados do país e de outros países do mundo. Chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Voltaremos em instantes com o último bloco. Ainda falando sobre o tema mediunidade. Não saia daí, voltamos já. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde. Pode um médium, ele, através da sua percepção, ele conseguir identificar em outras pessoas, por exemplo, uma necessidade de uma cura, uma necessidade de um melhoramento naquela pessoa. Olha, Márcio, essa sua pergunta precisa que a gente tenha uma compreensão com certo cuidado. Primeiro, o médium, ele sozinho identificar um problema de saúde, não é? Numa outra pessoa, isso é pouco provável, a não ser que ele seja médico e aí com a experiência, né, da área da medicina, ele identifique um pouco as características exteriores. Mas a sua pergunta está relacionada se ele consegue perceber algum problema de saúde na pessoa só olhando para ela. Então aí, só com a presença dos espíritos. Como eu posso reconhecer alguns aspectos da mediunidade em pessoas muito próximas da gente? Como isso pode não ser confundido com aspectos pessoais ou traços familiares? Olha, Sérgio, essa questão ela é interessantíssima e o primeiro passo é nós estudarmos o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, nos apropriarmos desse conhecimento sobre a mediunidade para a gente começar a perceber se alguém que está apresentando determinadas características que poderão ser mediúnicas ou não, de fato é. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil, a priori, a gente identificar isso, tá certo? Porque pode ocorrer até que uma pessoa ela esteja exteriorizando questões dela própria, por questões emocionais, e imaginar que é uma presença espiritual. Então, a gente precisa estudar cada caso com muito critério, tá? Para poder, de fato, definir isso. Uma das mediunidades mais difundidas, segundo o que eu tenho lido, é a intuição. Como saber onde termina a intuição e começa o próprio intelecto do indivíduo? Olha, Glauber, primeiro, a educação da mediunidade, ou desenvolvimento da mediunidade, como a gente queira utilizar, mas a palavra mais adequada é, de fato, a educação, porque é um potencial que nós temos e a gente estuda e pratica para aprender a trabalhar com ele. Ele já existe em nós. Então, o primeiro passo é, de fato, estudar, conhecer
o que o Espiritismo, através das pesquisas de Allan Kardec, dos desdobramentos que outros espíritos já colocaram, como André Luiz, não é? Como Emmanuel, como Manuel Filomeno Miranda e outros, Ivone A. Pereira, que nos deixaram um legado muito positivo sobre a questão do que é o fenômeno mediúnico. E eu queria saber se o médium ele pode perder as faculdades mediúnicas dele mediante a conduta. Veja só, Luana, de fato isso pode acontecer. Allan Kardec estudou essa questão e colocou como a suspensão da mediunidade. Isso pode acontecer. Não só por uma má conduta do médium, tá? E não é a má conduta do médium que vai definir que aquela mediunidade vai deixar de existir. Tá certo? Isso também é outra coisa que a gente precisa ter cuidado. Porque muitas vezes a pessoa tem um potencial mediúnico, uma tarefa muito forte na área mediúnica e ela não se orienta bem e aquela mediunidade vai se tornar uma mediunidade atormentada, tá certo? Não vai ser suspensa, mas ela pode, inclusive, se transformar num complexo processo obsessivo de influência de espíritos inferiores. Agradecemos a presença de Éder Lemos em nosso programa. Éder, muito obrigado pela sua presença e os seus agradecimentos, por favor. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui no Espírito e Vida e a você, telespectador, por nos possibilitar estar no seu lar nesta manhã. Muito obrigado. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anote aí. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Recordações da Mediunidade, Ivone de Amaral Pereira. Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. E Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. O Dom da Mediunidade, de Marlene Nobre. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert. No Invisível, de Leon Denis, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Médios, o que são, onde estão, como agem, por que possuem a faculdade mediúnica, de Orson Peter Carrara,